Vamos começar agora mais um Empreenda Santa Catarina, trazendo hoje uma excelente notícia para o nosso querido município de Blumenau. Porque Blumenau, você sabe que tem alguns alimentos lá que são fantásticos, né? Além da cerveja muito boa, mas tem também a linguiça Blumenau, que é uma unanimidade em todo o estado de Santa Catarina. E agora, nesse início de fevereiro, a linguiça Blumenau, de vários empreendedores, claro, recebeu a indicação geográfica, o selo IG, de valorização e de qualidade. Olha como isso vai valorizar cada vez mais o nosso município de Blumenau. Então hoje nosso programa está imperdível, a gente vai entender um pouco mais como é que funciona a busca, né, por esse selo, por essa indicação geográfica, e ainda nós vamos falar também da sequência das provas mais emocionantes do empreendedorismo aqui de Santa Catarina, que é o Sebrae Desafia. Então não perca, o nosso Empreenda Santa Catarina está começando. Pois é, uma boa notícia, né, que chegou depois de mais ou menos 5 anos de muita luta, de buscas, porque os empresários da região de Blumenau conquistaram agora, nesse início de mês de fevereiro, o selo de indicação geográfica. Isso vai trazer mais valorização, mais riquezas para a nossa linguiça Blumenau e, consequentemente, claro, para todos os empreendedores e para a cidade de Blumenau. Vamos conferir. Um produto 100% natural, fruto do longo trabalho artesanal para alcançar o resultado tão conhecido e amado pelos catarinenses. A linguiça Blumenau é um patrimônio centenário da culinária germânica de Santa Catarina e agora, com o selo de IG, ou Indicação Geográfica, se tornou também exclusiva dos 16 municípios que um dia fizeram parte de Blumenau. Especialmente falando sobre a produção desse produto tão nobre, que é a linguiça Blumenau, é o que esse selo vai mais impactar, permitindo à associação, né, de fazer esse controle das empresas que levam esse selo de indicação até o cliente. E o cliente tendo realmente certeza que ele vai estar consumindo um produto realmente nobre, né? Que o grande problema que nós temos até então é a usurpação desse nome, né? Nós temos até exemplo de linguiça Blumenau escrito com L. Então é um caso assim bem grave. O IG é um selo atribuído a produtos ou serviços que carregam características do local de origem, reputação, valor e identidade próprios, que o diferenciam de similares disponíveis no mercado. No caso da linguiça Blumenau, alguns fatores contribuíram para isso, como seus 130 anos de história, a preservação da cultura dos colonizadores da região e, claro, a produção única, que ocorre por etapas, começando pela separação da paleta, do pernil e toucinhos suínos, seguida do embutimento e da amarração manual para levar a linguiça para a defumadora, onde o produto permanece por cerca de 2 dias acima da brasa de carvão e serragem. O pedido de reconhecimento da indicação geográfica da marca e da receita da linguiça Blumenau começou em 2019 e o processo de construção do dossiê que garantiu a autorização do selo para o Vale do Itajaí foi realizado pela Associação das Indústrias Produtoras de Linguiça Blumenau com o apoio do Sebrae. 4 anos de dedicação para um retorno valioso aos empresários. Aqui na região do Vale, nós fizemos já mais de 30 estudos e diagnósticos para entender a potencialidade da região, e a linguiça Blumenau ela se mostrou como um grande potencial de produto para nós. Com isso, a gente vai apoiar e trazer a receita da linguiça Blumenau, que estava sendo feita em outras cidades e até em outros estados, e agora não, agora ela volta para o território de Blumenau, sendo uma receita exclusiva que só nós aqui do nosso território podemos produzir. E o que isso traz de vantagem, né? Ele traz a valorização, né? Então as indústrias elas vão conseguir produzir as linguiças, vamos conseguir trazer para os restaurantes um produto mais regionalizado, mais valorizado, e promover também outras ações como, por exemplo, turismo na nossa região. O produto foi elevado de um embutido geralmente consumido com pão para uma iguaria gastronômica. Escondidinhos, pastéis, pizzas, hambúrgueres, risotos e até mesmo cucas de linguiça Blumenau levaram o produto a festivais gastronômicos, como a Festa Pomerana em Pomerode, a Festa da Linguiça em Indaial e, claro, a Oktoberfest em Blumenau.
A iguaria inspirou ainda a elaboração de um roteiro turístico próprio, a Rota da Linguiça, que pode ser percorrida com o apoio de agências da região, fomentando a produção local e divulgando empresas ligadas ao turismo, gastronomia e lazer. As receitas dessas linguiças vieram com os nossos colonizadores e eu acho que é isso que engrandece tanto o nosso produto, né? A história que tem, a tradição que tem, e preservada até hoje com as empresas, essas 7 empresas que fazem parte da Associação de Produtores da Linguiça Blumenau, que mantêm essas receitas e preservam essa tradição até hoje, e graças a Deus agora conquistamos essa grande vitória aí, que é o selo de indicação geográfica. Também estiveram envolvidas no processo de registro a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Agricultura e as prefeituras de Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode e Timbó. Trabalho conjunto e orgulho estadual. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o consultor Sebrae para entender, né, por que é importante ir em busca dessa indicação geográfica. Então não sai daí, que a gente volta já já aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina. Estamos de volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje tratando de um assunto muito importante, que é o selo de indicação geográfica. Vários produtos de Santa Catarina já conquistaram, hein? Agora o mais recente, agora no início do mês de fevereiro, foi a nossa linguiça Blumenau, que é saborosíssima, com muita qualidade, e isso, claro, tem um valor muito grande aqui para Santa Catarina. A gente vai entender agora melhor com o nosso repórter Gabriel Prada, que está nesse momento no Sebrae, e ele traz mais informações para a gente. É com você, Gabriel. Olá, Lê. A gente está aqui com o gerente de desenvolvimento territorial do Sebrae de Santa Catarina, Alan Klauman, que vai falar mais um pouquinho para a gente sobre essa questão, então, da identificação geográfica. A linguiça Blumenau é um ótimo exemplo, né? Todo mundo no estado de Santa Catarina conhece essa iguaria, né? Se tornou uma iguaria, e a IG vem para fortalecer isso, né? Como foi para vocês participar desse processo? Porque foi um processo longo, né? Foi relativamente longo, tem razão. O que acontece, contextualizando um pouquinho, né? A gente tem nessa tipologia da propriedade intelectual, a indicação geográfica, uma grande oportunidade de valorização ou revalorização da história viva de uma comunidade. O que eu quero dizer com isso? Veja, quando a gente está falando de uma linguiça Blumenau, por exemplo, esse exemplo da última indicação geográfica de Santa Catarina registrada, a gente está falando de um produto que fez parte da vida da comunidade de Blumenau, da região de Blumenau, né, e que continua fazendo parte. E de alguma forma, a gente identificou no início do trabalho que isso poderia, de alguma forma, se perder. O que eu quero dizer com isso? Identificamos de uma forma muito rápida que, fora da região de Blumenau, outras agroindústrias estão produzindo ainda um produto denominado linguiça Blumenau no mercado, né? E eu não estou falando só de agroindústrias localizadas em Santa Catarina, fora da região, mas também localizadas em outros estados. E isso é altamente preocupante para o território de Blumenau, seria preocupante, porque o produto poderia deixar de ser algo vinculado à história do território e se tornar apenas um tipo de produto. Tá? A indicação geográfica da linguiça Blumenau, ela vem garantir que isso não aconteça, porque agora só os 16 municípios que integram o território oficial da indicação geográfica e que seguem a receita típica, claro que cada agroindústria com o seu segredinho, né? Mas só as indústrias localizadas nesses 16 municípios é que podem produzir e comercializar a linguiça Blumenau de fato. Fora do território, as coisas vão mudar a partir de agora, né? Mas a ideia é que não mudem para pior para as agroindústrias. O Sebrae, inclusive, está de portas abertas para conversar com essas outras empresas e encontrar caminhos para garantir que as vendas do produto, até então chamado linguiça Blumenau, não despenquem, né? Então, seria a utilização de um outro nome, enfim, para isso estamos estabelecendo parcerias principalmente com a Associação de Produtores e com a SIDASC,
para que a gente consiga ter um diálogo com essas agroindústrias. A ideia, como eu disse, não é prejudicar ninguém, pelo contrário. É, de um lado, garantir um ativo territorial de Blumenau e, do outro lado, para essas indústrias que estão fora da área, garantir que elas sigam produzindo um produto de qualidade, mas que tem que ter um outro nome de comercialização, né? A linguiça Blumenau, o projeto ele iniciou em 2019. E, no geral, um projeto de indicação geográfica, ele não cria nada, ele não cria uma iguaria, ele só corrobora aquilo, né? Ele vem para chancelar, para confirmar que estamos falando de um produto único, diferenciado, ligado à história daquela comunidade. E que ele é daquele jeitinho que ele é, exatamente porque ele é somente produzido naquele lugar. Ou seja, tem um vínculo, uma ancoragem territorial que o torna diferente dos demais do mercado que tem alguma semelhança com ele. Outras linguiças, no caso de vinho, outros vinhos. Santa Catarina hoje possui, com a linguiça Blumenau, 8 indicações geográficas, né? O Brasil, também com a linguiça Blumenau, a última registrada, são 112 Gs. Quando a gente fala em mundo, né, a gente está falando de mais ou menos 18 mil indicações geográficas. Então, veja, é uma estratégia que nasce com muita força no pós-Segunda Guerra Mundial, né, mas que é muito mais antiga. Ela data do século XVI, entre XVI e século XVII, em que a Europa, entendendo já a força que um produto vinculado a um território possuía, né, era necessário ter alguma ferramenta legal para evitar que outros territórios fizessem uso indevido do nome de um determinado produto. Foi assim com o vinho do Porto, com a champanhe francesa e com vários queijos também produzidos no continente europeu, né? A linguiça Blumenau, como eu disse, já estava sofrendo com essa usurpação de nome, né? E até então isso era algo normal, né? Porque não havia essa ferramenta que protegia o território e o produto associado a ele. Com a indicação geográfica, as coisas têm que mudar. E falando diretamente do empreendedor local, principalmente, porque a gente fala daí de uma região específica, ali do Vale, Alto Vale do Itajaí, quais são os benefícios agora com a EG, né? Porque agora eles têm um gás, né, no próprio produto. Exatamente. A indicação geográfica depende de cada caso, né? Mas, assim, uma coisa importante, o que a gente nota, no geral, em processo de IG, é que, primeiro, há um elemento não econômico vinculado a ela, há uma autoestima maior da comunidade. Uma indicação geográfica não é de uma associação, de uma cooperativa, de um produtor. Ela é da comunidade em que o território está oficializado. Então é de todo mundo, né? Evidentemente que os produtores daquele produto ele tem um vínculo direto com ele, né? Com a indicação geográfica e com o próprio produto. E o que a gente observa é essa autoestima, né? A gente observa também que na maior parte dos casos, há uma agregação de valor no produto, porque se outros territórios que estavam produzindo um produto com aquele nome não podem mais produzir, a produção é concentrada e geralmente menor, ok? Deixam de produzir, ela se concentra e diminui um pouco a produção. Assim, ou melhor, ela reconhece a produção oficial, né? Com isso, há grandes chances de um aumento do valor do produto. Então, isso para as agroindústrias é algo bastante interessante, é uma valorização financeira direta, uma agregação de valor no produto, né? E um outro efeito que a gente observa muito fortemente em indicações geográficas é o surgimento de um empreendedorismo mais criativo, vinculado à IG. O que eu quero dizer com isso? Veja, a linguiça Blumenau, ela é um produto que mais ou menos 70% do que é produzido na região de Blumenau, e no Vale, no Alto Vale, ele é consumido ali mesmo, né? E ele é consumido em receitas tradicionais, né? Nos cafés, mas uma indicação geográfica, no geral, ela ativa um empreendedorismo que faz com que esse tradicional comece a conviver lado a lado com questões novas. São novas receitas, novas formas de consumir o produto e de gerar oportunidade. Acabamos de ver vários exemplos, citamos risoto, pastel, até cuca de linguiça Blumenau.
Exatamente, né? Esse movimento já estava acontecendo no território, dada a notoriedade, a fama desse produto, né? Ele é intimamente ligado à comunidade do Vale e do Alto Vale aqui de Santa Catarina. Então, esses são os benefícios principais que a gente observa. E aquele que eu já disse, evidentemente, é evitar com que a receita original se perca, né? Ela fica mais valorizada no território, os empreendimentos fora do território passam a ter que fazer uso de outra nomenclatura para comercializar e com isso quem ganha também é o consumidor, né? Porque agora a gente tem a garantia de um produto que traz um selo de indicação geográfica e que chancela, é o produto verdadeiro, histórico, tradicional. É isso que uma indicação geográfica oferece ao consumidor, a garantia do consumo de algo original. Perfeito. E para quem está nos assistindo, mora em alguma outra região do estado, por exemplo, e pensa, aqui na minha região tem tal produto que todo mundo ama, todo mundo conhece, também é conhecido estadualmente. Existe a chance de conseguir um IG também? Com certeza. A gente tem outros trabalhos, outras IGs já registradas, outras que estão em caminho de registro, né? São várias que a gente tem no estado, aqui em Laguna com o camarão Laguna, em Floripa com as ostras de Floripa, no Planalto com o alho roxo do Planalto catarinense, enfim, há uma série de produtos. Em Luiz Alves, banana e cachaça de Luiz Alves, todas essas estão em processo de análise pelo órgão brasileiro competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que de fato sejam indicações geográficas registradas, oficiais, né? Mas e como é que funciona isso tudo? Na verdade, a gente geralmente é chamado, né, ou pelo órgão público, municipal, ou pela comunidade, ou uma associação de produtores, como é o caso, por exemplo, aqui do Frescal de São Joaquim, onde um grupo de produtores, de entidades ligadas ao agro, nos chamou para conhecer um pouquinho mais sobre esse produto, uma carne maturada, muito tradicional na Serra Catarinense. E a gente está com um projeto ali de construção de uma indicação geográfica para o Frescal de São Joaquim, né? E a gente vai até o território e inicia como tem que se iniciar, fazendo um diagnóstico, para entender se naquele momento há maturidade, há evidências suficientes que sustentem um processo de indicação geográfica. Feito isso, a gente organiza um grupo de trabalho que ao longo aí de 3, 4, 5 anos, né, já que é um processo que precisa de um tempo de maturação, a gente consegue desenvolver um dossiê bastante completo em que a notoriedade, algumas vezes o diferencial do produto ligado ao território, ele é de fato comprovado e entregue ao INPI para análise. Então funciona assim. Perfeito. Em um estado em que a gente tem 8 IGs, a gente mostra a riqueza, né, da nossa cultura, das nossas iguarias. Então, você que está aí em casa e também tem interesse em receber uma indicação geográfica, o Sebrae está de portas abertas. Alan, muito obrigado por nos receber. Eu volto contigo ao estúdio. Valeu. Muito bem. Uma bela conquista, né? Depois de 5 anos, começou lá em 2019 e agora os empreendedores, né, os empresários de Blumenau estão realmente comemorando essa valorização cada vez maior da linguiça Blumenau, que é um grande produto aqui do nosso estado, né? Daqui a pouquinho, depois de um intervalo, tem mais Sebrae Desafia. Não sai daí que a gente volta já já. O Empreenda Santa Catarina está trazendo aqui a 3ª temporada do Sebrae Desafia, que aconteceu no fim do ano passado, mas a gente traz, claro, essas emoções e vamos entender, né? Como é que estão as provas, como é que estão os empreendedores. Será que eles vão dar conta, né? De tanto compromisso, de tanta superação? Vamos acompanhar. Olá, Alexandre. A competição segue bem acirrada. No 5º episódio do programa, os empresários participantes enfrentaram uma prova sobre liderança e pessoas. Um tema bastante discutido dentro das empresas. Mas, mesmo exigindo um pouco mais das habilidades dos competidores, parece que eles se saíram melhor que na prova anterior, que foi sobre marketing. Vamos ver? Marina, 35 anos. É dona de uma floricultura em Blumenau. Ela tem 5 colaboradores. E o maior desafio é manter a equipe motivada e engajada para melhor atender ao cliente. Quer se tornar a melhor floricultura da região. E precisa desenvolver habilidades de liderança, além de encontrar maneiras de motivar e recompensar a equipe.
A primeira pergunta é: como Marina pode melhorar a motivação de sua equipe? A. Oferecer cursos de capacitação e desenvolvimento profissional. B. Criar um ambiente de trabalho mais descontraído e agradável. C. Aumentar o salário base de todos os membros da equipe. D. Implementar um programa de bonificação baseado em desempenho. Implementar um programa de bonificação baseado no desempenho. E no fit cultural, eu ia na D. Você está motivando quanto mais você se dedicar, melhor vai ser o teu retorno. Proporcionando ali uma capacitação, o cara vai se sentir já valorizado para trabalhar em equipe, com a turma. Acho que, cara, para mim, indiscutível, letra A. O programa de bonificação é bom também. Leonardo e a mãe ficam em dúvida. Então eu estou entre a letra D e a letra B. Então, Dona Cleide argumenta. Se a gente for pensar para vender mais, quando o vendedor ganha alguma bonificação, ele se motiva mais também. Perfeito. Em vários momentos, Leonardo se apega ao terço para pedir ajuda. Eles discutem, leem o case mais uma vez e tomam a decisão. Para motivar, para recompensar, um programa de bonificação é algo mais coerente. Então, para vender. Luiz e o irmão também ficam cheios de dúvidas e divergem de opinião. Bonificação também não vai implementar um programa de bonificação baseado no desempenho, no fit cultural. Você acha que não? Por conta da bonificação baseada no desempenho. É isso aí. E o que você me diz? Eu já ia pro lado do bonificação. Eles debatem, argumentam e Luiz quase acaba convencida pelo irmão. Eu acho que A é uma boa opção, realmente. Pô, é difícil, hein? Mas nos últimos minutos, eles entram em um consenso e acertam a questão. Então vamos de D, então. D. Desespero. Terminados os 5 minutos, é hora da segunda pergunta. Qual é a melhor forma de manter um alinhamento eficaz com sua equipe? Letra A. Reuniões semanais para revisão de metas e desafios. B. Utilizar um software de gestão de tarefas e comunicação interna. C. Comunicação informal e aberta, um ambiente leve e encorajador. D. Reuniões mensais com apresentação de resultados e feedbacks. Todas as opções ali, elas se complementam. Mas se precisamos definir uma delas, eu iria letra A. Eu, assim, descartaria a B e a C. Eu gostei da A também, reuniões semanais para revisão de demandas, metas e desafios. Eu acho que na semana resolve mais do que mensal, que é o que a gente faz com as lojas. Também vou dar. Se reuniões mensais eu acho que é muito longe, que seria uma possibilidade. Eu seria a letra A. Tu acha que a letra A? A letra C eu descartaria também. E aí a gente fica entre a letra A e a letra D. Dona Cleide argumenta e convence o filho. O que aconteceu na semana? O que pode melhorar? Acho que nesse sentido, como ela quer um alinhamento, reuniões mensais ficam um período, de certa forma, longo. Eu acho que eu também vou na letra A. E vamos à terceira questão da prova. Como Marina pode promover uma cultura organizacional forte? A. Sendo um exemplo dos valores e da missão da empresa. B. Comunicando claramente os valores e a missão da empresa. C. Fornecendo um manual do funcionário com as políticas da empresa. D. Implementando uma política de portas abertas para sugestões e reclamações. Essa pergunta deixou nossos participantes nervosos e bem indecisos. Difícil. Eu acho que é a D. Implementando uma política de portas abertas para sugestão e reclamação, você não cria uma cultura, exatamente. A C eu também descartei, a C... porque não adianta. Só o papel para pôr na gaveta não resolve. Ela tem que disseminar os valores e a missão da empresa. Mas, na minha opinião, nada melhor do que ela ser esse exemplo. Ser o seu próprio exemplo. Então vamos de letra A? Então tá bom, fechamos, né?
Bem, vocês devem ter sentido falta do empresário Eugênio Neto, que representava a grande Florianópolis. Ele foi desclassificado. Isso mesmo, ele e o parceiro Christian Paiva descumpriram uma das regras do jogo, que era estar presente fisicamente na sede do Sebrae durante as provas. Eles tiveram um compromisso de trabalho e acabaram deixando o jogo. Eu falei que era emoção atrás de emoção, né? E o consultor de inovação do Sebrae Santa Catarina, Igor Drude, falou sobre a prova e como fica a competição com os 4 times. Liderança, um grande divisor de águas do empreendedor e do empresário. Muitas vezes o empreendedor vai lá, constrói uma solução, atende uma demanda de mercado, mas para ele crescer e se desenvolver, ele precisa realmente ter essa capacidade de gerir talentos, pessoas, recursos, processos dentro do seu negócio. E essa é a provocação desse nosso episódio aqui, que deu o que falar também. Pelas perspectivas que eles têm muito diferentes, pelo estilo de liderança, o estilo de gerir, eles tiveram que tirar um pouquinho das suas próprias crenças e se colocarem no local, no lugar da nossa empreendedora do Case, que tem ali um desafio muito peculiar para desenvolver o seu time e fazer com que ele se engaje e traga mais resultados. Mais um grande episódio com lições interessantes aqui para nossa audiência. E a quarta prova terminou com 2 empresários empatados na zona de eliminação. E as questões de desempate tiveram que ser aplicadas. Foram eles o Wilson Souza, da Esquadra Óculos, e o Heron Pereira, da Eisenbier de Joinville. Novamente, a dupla do Meio-Oeste, Louise Becker e o irmão Lucas, gabaritaram a prova. Que desempenho, hein? E quem deixou a competição do episódio foi o Heron Pereira e o irmão Thiago, representantes da região norte do nosso estado. Agora é com você, Alexandre. Muito bem, legal. Susan, obrigado pelas informações. Está cada vez melhor essa competição, né? No próximo programa, claro, a gente vai trazer mais provas do Sebrae Desafia para a gente ver quem é que vai ganhar essa competição. O nosso Empreenda Santa Catarina de hoje está terminando aqui. A gente volta no próximo programa. Até lá!